Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora com vocês, o painel Educação que Transforma no contexto do século XXI, com a CEO do Grupo GSA Educacional, Débora Guerra, a assessora pedagógica, formadora de professoras e vice-coordenadora do Êxito Mulher, Karen Viana, e a doutora em Saúde Pública, assessora da presidência da ABMES, diretora executiva da Edux 21 Consultoria e sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Yara de Xavier. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É com grande prazer estar com vocês e com minhas colegas para falar sobre educação. E o nosso painel de hoje, com a Débora Guerra e a Yara de Xavier, é sobre educação. A educação que transforma no contexto do século XXI. E aí, Yara, conta pra gente muita coisa transformadora sobre a educação, e a gente viveu nessa pandemia, e como que a gente vai transpor tudo isso, todas as nossas experiências, para esse século XXI que aí está na nossa frente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Janguier Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, dizer que é um prazer imenso estar participando mais esse ano do Summit, junto com a minha amiga Débora Guerra, com a Karen também, nesse painel que trata sobre educação. E como o título aborda, nós precisamos inicialmente falar desse contexto do século XXI. Que século é esse? Por que nós temos que pensar como educadores numa educação que transforma? Exatamente porque o século XXI ele é completamente diferente dos séculos anteriores. Ele traz algumas questões que precisam estar presentes na educação, em todos os níveis, no nível básico e no nível superior, principalmente, que é o meu enfoque. Bom, e é a minha área de atuação. E esse século XXI, ele está sendo muito identificado com uma expressão que é o mundo VUCA. Ele tem 4 grandes características que se intensificaram ainda mais neste século,
que são a complexidade, a incerteza, a volatilidade e a ambiguidade. Nenhum século foi tão característico como VUCA, como esse que nós estamos vivendo. Isso tudo nós estamos vivendo em cenários da quarta revolução industrial, na era pós-digital e numa evolução exponencial da ciência e da tecnologia. Então, não dá para negar essa evolução tecnológica e científica. E aí nós precisamos pensar que esse século, para pensar a educação nesse contexto, esse século nós estamos na segunda década do século XXI. E ele já começa com um evento que foi um evento muito impactante, que foi o 11 de setembro de 2001. Então, mostra para a gente, mostrou claramente que século, né, nós estamos vivendo. Então, nós temos o 11 de setembro de 2021, os conflitos todos, as guerras todas que ocorrem, principalmente no Oriente Médio e na África, e também mudanças climáticas, mudanças ecológicas, ambientais e problemas seríssimos como a pandemia da Covid-19, que chegou oficialmente no mundo em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declara como uma pandemia. Então, só esses eventos mostram o quanto esse século é complexo, ambíguo, volátil, não é? Incerto. Então, a educação precisa acompanhar todas essas características e se adequar a essa realidade. E mais do que se adequar, a educação precisa ser propositiva. Ela precisa pensar o hoje, o futuro, sem descartar o processo histórico passado. E aí nós temos o quê? Por outro lado, nós temos também eventos muito positivos, né? Nós temos o quê? Como podemos exemplificar? A evolução das vacinas, novos protocolos de meio ambiente, novos protocolos para o clima. Então, fazendo com que a vida humana seja possível no planeta. Então, a base de tudo isso, né, para que a gente possa enfrentar todos esses eventos, claramente é a evolução da ciência e da tecnologia. E a educação é a base da evolução da ciência e da tecnologia. E aí a professora Karen nos fala, e esse tema também nos traz, a questão da educação transformadora. Falar em educação transformadora, nós precisamos citar Paulo Freire, né, que é um dos grandes educadores do século XX, completou 100 anos em setembro de 2021, faleceu em 1997, quer dizer, não vivenciou essa realidade do século XXI, mas as teses e os pensamentos de Paulo Freire são atemporais e universais. E Paulo Freire tem alguns pensamentos que eu acho importante trazer para o debate, né, que trata da questão da transformação, quando ele nos fala que a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas que transformam o mundo. Então, a importância da educação nesse processo de transformação do mundo por meio da educação de qualidade. Outra questão também que Paulo Freire aponta, que eu acho que é fundamental, é se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, nós vamos ver a importância. E, para fechar esse pensamento de Paulo Freire, eu acho importante citar também o que é educar para Paulo Freire. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E é isso, inclusive, que a professora Débora vai nos trazer, né? Impregnar de sentido o que nós fazemos. É a praxe unindo a teoria e a prática nesse contexto mais dialético que nós vivemos o dia todo. Então, impregnar de sentido e de significado o que nós realizamos. Isso é educação. E aí é fundamental pensar que educação para transformar. A educação de qualidade e a educação inclusiva, que valorize a diversidade e que traga na sua base a criatividade e a inovação. E aqui eu acrescentaria, além da inovação e da criatividade, o empreendedorismo. Com certeza, que é um dos pilares, inclusive, na base comum curricular, o empreendedorismo. Ele traz agora, né, a nova lei de diretrizes e bases acaba trazendo para a gente o empreendedorismo que às vezes era algo que não era visto tão escolar, que não estava dentro da escola
e nem essa questão do empreendedorismo na carreira do professor. Porque o professor também é um empreendedor no agente de transformação. Porque se não tem essa conexão com o outro, como diz o mestre Paulo Freire, a gente só transforma o outro, mas também a gente precisa se transformar para se conectar com todo esse mundo que está acontecendo. E a educação só vai acontecer através das conexões significativas, não é isso, Débora? Em qualquer idade, não é? Em qualquer idade. Bom, primeiramente também é uma grande alegria estarmos aqui juntas mais uma vez, Karen, num painel do Summit, e com a minha queridíssima amiga, companheira da ABMS, do Instituto Êxito, Yara de Xavier, que para mim é uma inspiração e é um aprendizado, né? A gente estar juntas conversando sobre educação faz com que a gente se transforma, né? Eu acho que a gente pensar na educação nesse agente transformador, nesse contexto do século XXI, é estar o tempo inteiro buscando muito daquilo que a Yara acabou de dizer, o resultado, a solução dos problemas reais desse mundo que nós estamos. E nada mais do que educar as pessoas, pensar em como trazer toda essa forma de aprendizagem para a sala de aula, para que esse contexto dos docentes, dos professores, busquem e levem isso para que os nossos alunos, para que as pessoas que querem aprender sejam pessoas pensantes, né? Como a Yara acabou de colocar aí, toda a questão da revolução da ciência e tecnologia passam por pessoas. Então, a própria questão aí da vacina do Covid vem por as pessoas descobrindo uma forma de encontrar uma solução. Então, são pessoas, pesquisadores, cientistas que têm uma educação diferenciada e que estão trabalhando o tempo inteiro com esse novo momento, esse novo modelo da educação. A solução de problemas, os projetos reais, o empreendedorismo na essência, no que tange a discussão do novo, a discussão de uma inovação, a discussão de ideias e projetos que podem ser tangíveis, né? Então, tudo isso permeia esse momento que a gente está querendo viver cada vez mais, dessa educação, dessa sala de aula transformadora, para que as pessoas possam realmente ter um significado, né? Qual que é o significado de uma escola? Qual que é o significado de uma instituição de ensino? Qual que é o significado dessa educação que a gente quer trabalhar nesse século XXI? São vários pontos aqui que a gente vai colocar aqui como prática. Com certeza. E pensando que nós temos agora, eu gosto sempre de trazer, que eu venho da educação básica, o quanto foi importante quando a Lei de Diretrizes e Bases veio trazer para a gente essa educação integral. Porque até então se falava, principalmente no conceito da educação básica, a gente tem muito das questões que elas ficam superficiais, né? Então, a gente sabe que o aluno, né, Paulo Freire falava isso, né, que você tem que contextualizar para o aluno aprender a ler, escrever, e que a interação com o meio vai trazer os significados da vida, mas é pela primeira vez que, oficialmente, no Brasil, a gente tem um peso muito grande da legislação que ampara os professores para essa educação integral. Porque até então era uma educação conteudista, né, que só trazia o que o aluno precisa decorar, né? Isso desde a educação básica até o ensino superior, a gente tem ainda, né, infelizmente eu digo ainda, porque a gente está lutando para decorar coisas sem sentido, vestibulares que a gente ainda precisa não colocar o sujeito pensante. Mas eu queria trazer aqui para a gente pensar, né? Essa educação integral, né? No sentido de a gente poder alertar a população de que também todos nós precisamos ter um olhar, né? Nós somos educadores, a gente tem um olhar muito relevante para tudo isso que está acontecendo, mas às vezes as famílias, quando a gente fala de mudança na educação, né, não entende qual é o contexto de um novo ensino médio que está aí batendo na porta e que vai impactar o ensino superior, né? E aí, como essas famílias aceitam essa questão da educação integral quando a gente fala de um sujeito? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho da outra vez, daquele sujeito que chega na universidade e ele não tem a capacidade de se autogerenciar, né? Ele não consegue. O empreendedorismo, para ele, está muito longe, porque ele não consegue nem se
saber direito como fazer para montar o horário dele, né? O que vocês podem falar? Como que vocês estão recebendo esse aluno e como que a gente pode ajudá-los a impactar dessa autonomia que a gente tanto quer e é tanto falada, né? Eu acho assim, eu não focaria no aluno, sabe? Eu tento fazer uma visão mais macro. Eu focaria no modelo educacional. O problema nosso no Brasil é a questão do modelo. Nós, educadores, gestores da educação, precisamos urgentemente estabelecer, promover uma ruptura paradigmática. Paradigmática. Não é uma questão exclusiva do aluno, do professor, de um dos elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A questão é paradigmática, é visão de mundo. Nós precisamos, eu já tenho escrito vários artigos publicados junto com a BMS, vários e-books sobre isso. Então, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos, por meio das políticas públicas e também nós, educadores, estabelecer uma ruptura paradigmática, sair do modelo tradicional e conservador. Não que ele não tenha dado resultado. Claro que deu, nós fomos formados por eles. Nós estamos aqui, fomos todos formados pelo modelo clássico conservador. Mas por que a grande pergunta que se coloca é por que nós temos que migrar do modelo clássico, tradicional, conservador de educação, conteudista, de memorização, para um modelo mais criativo, um modelo inovador. Por que nós temos que fazer isso? Por tudo aquilo que nós falamos no início desse bate-papo. Porque o século XXI é diferente do século XX. O século XX era o século da especialização, da memória, do modelo cartesiano. O século XXI é outro modelo, é outro paradigma, não é, que o mundo se colocou. Então, por conta desse desafio, nós precisamos estabelecer, primeiro, um modelo educacional que envolva, de fato, e integre, de fato, a educação básica com a educação superior, que o aluno aprenda a aprender na educação básica, que ele não venha a aprender na educação superior, e nesse contexto de uma inovação, de uma criatividade, entra o empreendedorismo, fortemente, independente da área de conhecimento. Não é? Eu sou da área da saúde, mas vejo que o empreendedorismo ele contempla todas as áreas da ciência e do conhecimento. Mas que empreendedorismo? Também não é o empreendedorismo de criar uma empresa somente, que é importantíssima, né, professora? Mas não é só criar uma empresa, ser empresário, é um empreendedorismo disruptivo. Aquele que, de fato, incomoda e traz para um determinado espaço o empreendedorismo social, o empreendedorismo solidário, o empreendedorismo que olha para esse século XXI e traz perguntas e respostas. Então, essa é a nossa grande, eu acho que é a grande missão dos educadores desse século. E aí, sim, o aluno vem instrumentalizado com outras ferramentas. E a educação, esse novo modelo, ele tem que ter um respaldo muito forte das tecnologias digitais, de informação e comunicação. Não dá mais para negar o remoto, não dá mais para negar o híbrido, porque a pandemia mostrou que o híbrido e o remoto são realidades. A presencialidade hoje tem que ser novamente ressignificada, o que é um ensino presencial. O presencial não exclui o remoto, nem o digital, nem muito menos o híbrido, não é? Com metodologias ativas. E um aluno ele vem fortemente instrumentalizado com esse novo modelo educacional, que eu tenho chamado de uma educação inovadora e empreendedora, disruptiva, e aí ele vai saber montar o seu horário, ele vai saber entrar na instituição como um elemento protagonista e não mais como um ser passivo. Agora, independente de tudo isso, eu já estou encerrando, eu queria só colocar um pontinho aqui para a nossa reflexão, que independentemente da metodologia, independentemente da tecnologia, o professor é o elemento fundamental no processo. Seja no século XX, no século XXI. É o professor que, pelo contrário, nesse contexto do século XXI, ele ganha muito mais destaque e ele é essencial. Agora, é preciso também que as instituições
tenham uma política de capacitação do corpo docente permanente para esses desafios todos que se colocam. E aí, por último, né, eu queria só fechar com esse aspecto, que não dá para viver hoje nesse mundo complexo, ambíguo, sem parcerias. Sim, com certeza. E eu queria até dizer que essas parcerias institucionais, enfim, devem levar a uma rede de cooperação técnico-científica nacional e internacional para que as escolas, desde a educação básica e a educação superior, possam, de fato, estabelecer uma política educacional que dê conta dessa complexidade. E aí eu gostaria de apresentar, nesse momento, uma proposta. A grande parceria tem que ser com institutos que têm o que apresentar. E aí eu vou deixar a propaganda para a nossa mediadora, coordenadora, linda, amiga, querida, a professora Karen, para ela fazer essa propaganda. Eu ia fazer, mas já que você deu, deixa eu ficar melhor. Exatamente. É nessa questão que a gente entra no Instituto Êxito. Nós temos aqui uma plataforma com mais de 600 cursos, exatamente não só do empreendedorismo, aquela coisa de montar uma empresa. Tem cursos para montar a empresa, sim. Tem desde empreendedorismo de sobrevivência, onde o indivíduo precisa de uma renda extra muito rápida, bolo de pote, hambúrguer artesanal, coisas que possam agregar e que saia daquele contexto. Mas também tem como montar um negócio desde o planejamento, marketing digital e outras contribuições que o Êxito vem fazendo com muita paixão pela educação, mas com também intencionalidade, porque só a paixão não adianta, né? Como falo, não, a gente precisa da intencionalidade das ações e o Instituto está trazendo, além dos cursos de empreendedorismo, todas as palestras são gravadas para que possam inspirar os jovens. Tem a mentoria. Tem a mentoria, eu ia falar da mentoria. Além dos cursos de empreendedorismo, nós também temos aqui na plataforma uma série de cursos para ajudar aquela pessoa que quer terminar o ensino médio. Então, tiveram vários professores que vieram aqui, gravaram seus cursos para que possa ajudar também na formalização, né? Porque às vezes é importante e a pessoa não tem ferramentas para poder fazer a prova. Dentro da plataforma, os professores também podem usar dentro das suas aulas como ferramentas. Isso. Né? Às vezes, olha, eu vou te mandar para você tirar uma dúvida. Pode usar o Instituto como ferramenta para poder ajudá-los a conquistar os seus objetivos. E também temos uma plataforma de mentoria. Na plataforma, o aluno se inscreve e vai receber pode ser de vocês na plataforma, pode ser do próprio Janguier, que às vezes ele entra lá e pega um mentorado, para poder ajudar a crescer. Quando você tem um mentor, né, você tem alguém que já teve uma experiência e que vai encurtar o seu caminho. Então, aqui no Instituto, além dos cursos, nós temos essa parte que ajuda a ter o diploma, né, e a ter essa certificação que é importante para o mercado de trabalho, e também tem a mentoria para ajudar aí. E esse processo, como a gente estava dizendo, quando a gente se une, né, com certeza, eu acredito que a união da universidade com a escola básica é essa que vai fazer realmente start. A coisa acontecer. E alinhado, obviamente, também ao mercado de trabalho. Sim. Né? Então, dentro do Instituto Êxito, nós temos grandes empreendedores. O nosso master, que é o nosso queridíssimo Janguier Diniz, que é o nosso grande mestre inspirador, mas tem outros sócios e outras pessoas que participam. São mais de 150 profissionais, empreendedores, que vão trazer realmente essa realidade para o jovem, né? E como que eu vou conseguir sair do papel com uma ideia para a execução e para ter sucesso, né? Para ter sucesso no meu negócio. E aí eu queria completar um pouquinho do que vocês falaram também, da trilha do empreendedor, da trilha do conhecimento, desse trabalho todo da escola e dos nossos professores como um todo, educação básica ao ensino superior, alinhando tudo à questão dos soft skills, né? Porque ser empreendedor
é trabalhar fortemente os soft skills e não sendo empreendedor, mas sendo um funcionário, um colaborador, uma pessoa de carreira que trabalha e quer crescer numa empresa, também precisa da questão aí das habilidades, né? Das habilidades do futuro, do que o Banco Mundial tem falado, mas que nada mais nada menos é tão importante quantas as habilidades que a gente precisa, da liderança, da solução de problemas, do trabalho em equipe, do raciocínio lógico, dessa habilidade de resolução dos problemas rápidos, né, da questão da volatilidade, da incerteza. Então, é todos os dias acordar. Como que vai ser meu dia? Não sei, mas que eu tenho que resolver um monte de problema, eu tenho. E ter essa tranquilidade, trabalhar numa equipe competente, para que a gente possa solucionar os problemas e fazer com que os projetos aconteçam. Então, eu acho que isso tudo, essas parcerias, como vocês estão falando, a escola com as empresas, com os órgãos públicos das cidades, né? Secretarias de educação, de cultura, de saúde, com as prefeituras, com as secretarias de Estado, com os próprios estados. Como que a gente pode fazer para melhorar o nosso mundo que a gente vive, né? Da questão social. Então, nós estamos aqui para melhorar a economia, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar as questões aí do meio ambiente. Como que a gente sai desse lugar do comum, do passivo e vai para o ativo? Eu acho que essa trilha do novo empreendedor, que é a questão do Summit desse ano, mais o nosso painel, faz com que as pessoas pensem sobre isso. Vamos refletir. Quem está assistindo o painel agora, reflitam. Qual que é meu papel no mundo? Qual é o meu propósito? O que eu quero fazer para melhorar o meu mundo e o mundo das pessoas que me cercam? Seja da minha família, da minha comunidade, do meu bairro, do meu estado, do meu país, né? Então, e só unidos, só pensando em conjunto, nesse propósito, com uma visão empreendedora, com uma equipe multidisciplinar, né? E aí eu vou voltar para a escola, né? A tão importância que é dos nossos professores serem multidisciplinares, interdisciplinares, transversais nas disciplinas, nos conteúdos, nos projetos, porque tudo isso se mistura a entregar alguma coisa, algum projeto, alguma solução para o nosso mundo, né? Para esse mundo, para esse país, como a Yara colocou, né, Yara? Não tem mais tempo. O Brasil não tem mais tempo se não realmente colocar o foco, a educação como foco, né? E por falar em desenvolvimento das habilidades, eu vou trazer aqui, eu não sei se vocês sabem com detalhes, mas o Instituto Êxito fez uma parceria muito bonita com a Unesco para trabalhar exatamente as habilidades do futuro. E é um material riquíssimo, é um material desenvolvido pela equipe da Unesco, junto com a equipe do Instituto Êxito, para que desenvolva essas habilidades em parcerias, levando para as escolas, porque quando a gente se junta em grandes entidades, os braços ficam maiores, a gente alcança mais pessoas. E esse material, inclusive, vai ser um material impresso, dividido em aulas, para que o professor receba a capacitação junto com o pessoal da Unesco, para que possa colocar em prática nas aulas do ensino médio. Então, foi uma parceria muito importante para o Instituto, também para a Unesco, para que leve isso de maneira efetiva para as escolas. Porque, às vezes, a gente fala em desenvolver habilidades, né? Mas, às vezes, o professor, no dia a dia, acaba não tendo ferramentas, tanto internas como externas, para dar conta de tudo isso. E é muito bacana porque lá, além desse material impresso, eles já vão direcionar qual é o curso dentro da plataforma do Êxito que o aluno pode se aperfeiçoar. Então, o material já está lá em termos de finais de edição, já vai entrar ali. E, além disso, né, quem está assistindo o painel de hoje, qualquer prefeitura pode ter a parceria com a plataforma do Instituto Êxito. É só entrar em contato que essa parceria se firma e a instituição que é beneficiada, ela tem um acesso exclusivo, ela tem trilhas exclusivas para que ajude nesse processo. Como você disse, Nayara, a tecnologia ela não dá para ficar fora de tudo isso. Só que não dá para você desenvolver dentro da sua própria escola uma plataforma dessa. Não. O que a gente tem são parcerias cada vez mais efetivas para que o professor
e o aluno tenha recursos para fazer várias tentativas. E aí depois você pode ser o mentor, receber essa mentoria. Além de tudo isso no Instituto, a gente também tem algumas parcerias de cursos externos. Então, são junções de grandes empresas que cedem cursos para que o êxito também replique para quem está dentro da plataforma. Tem alguns cursos de programação da IBM que estão lá, um acesso exclusivo para que o aluno entre pela plataforma do êxito e complete vários cursos de programação que hoje está em alta aí no mercado de trabalho, como a gente estava falando, né, Sim, Débora? eu queria aproveitar essa fala da professora Karen sobre a parceria com a Unesco. Eu participei junto com o Celso Nisquet e o Marcelo Schuch da primeira reunião em Brasília, quando o êxito deliberou que nós íamos iniciar essa parceria. Nós estivemos na Unesco, em Brasília, eu, Celso Nisquet, que é o coordenador do Comitê de Educação do Instituto Êxito, que é presidente da BMS também, professor Celso Nisquet, e o Celso e o Marcelo Schuch. Nós estivemos lá na primeira reunião, foi a primeira vez que o êxito levou a proposta de parceria com a Unesco, e eu tive essa oportunidade de participar desse momento histórico para a Unesco e para o Instituto Êxito em 2020. Levamos a proposta, um anteprojeto, e eu sou testemunha do quanto o projeto tem aderência com os propósitos da Unesco. Imediatamente, os diretores da Unesco no Brasil abraçaram a proposta integralmente, que foi desenhada pelo Celso, por mim e por mais um grupo aqui do Êxito, acho que a professora Débora também participou. Nós escrevemos o projeto todo, toda a metodologia, e, de fato, esse projeto, além de ter a chancela da Unesco, que para nós é fundamental, já conta com várias secretarias de educação de vários estados e várias prefeituras que já aderiram ao projeto, né? Então, pega toda a educação básica. E, de fato, é um projeto, na minha opinião, assim, impactante, original, né? E eu fico muito feliz porque, no momento em que Janguier e Celso tiveram a ideia de contactar a Unesco para dialogar com a Unesco essa possibilidade de parceria, e o projeto que foi apresentado pelo Êxito foi referendado integralmente, e ali, nesse desafio, veja como é que a vida é dialética, né? Nesse desafio, nós tivemos que, concomitantemente, estabelecer as competências do empreendedor no século XXI. E nós sentimos necessidade desse documento, que eu também sou uma das autoras aqui do Êxito, e nós, então, elaboramos, que também está no site do Êxito, esse documento, quais são as competências que o empreendedor precisa desenvolver, competências, habilidades e atitudes que o empreendedor precisa desenvolver, e muito bem lembrado pela professora Débora, né? Esse conjunto de competências emotivas, emocionais, enfim, também contempladas, para que ele se instrumentalize para os desafios do século XXI. Então, também é uma coisa nova, um Instituto Êxito, elaborando e orientando as competências que a educação deve trabalhar para que se tenha uma formação empreendedora. E essa lembrança da professora Karen em relação à parceria com a Unesco é fundamental. Nós estamos, sim, trabalhando, material muito bom. Eu fico, assim, aprendi muito, continuo aprendendo, porque todo exercício é uma aprendizagem contínua, e tenho o privilégio de ter sido uma das autoras do projeto e de todos esses desdobramentos que vêm acontecendo em relação a esse projeto com a Unesco. Participei de várias reuniões com as secretarias, e ele vem exatamente preencher um vácuo na formação, não só básica, como superior. E eu convido a todos para ter acesso a esse projeto. Como a gente fala, né, dessa questão do disruptivo, né? Então, era um material e são competências que a gente não tinha parado para refletir. Como ela impacta nessa formação de um jovem para o mercado de trabalho. Exato. Né? Então, quando a gente... faz todo sentido, né? Quando você lê todo depois, assim, você fala que faz um sentido total, né? E você fica, né, apaixonada pela maneira como fala, nossa,
é isso, né? Talvez a gente mude daqui, claro, né? Claro. Que a gente vai mudando, eu acho que com o nosso século ainda, né? Ainda temos muito tempo pela frente, ele vai trazendo também novos desafios. Só que a partir do momento que você já tem uma gama de habilidades que antes não eram nem cogitadas, né? Então, às vezes, quando eu leio esse tipo de coisa, eu penso assim, nossa, se eu tivesse 15 anos hoje, estivesse lendo... eu não seria isso. Eu demorei muito tempo para aprender. Também. Ainda estou aprendendo. Exato, porque às vezes a gente volta em conceitos que a gente, né, na zona de conforto, né? Você fala, né, não está combinando. E é tão fantástico esse material, porque trabalha exatamente essa questão da atitude do jovem. Isso. Né? O que você falou aí, perfeito, sair da zona do conforto. E que é uma preocupação nossa como educadores. Como que a gente vai fazer o jovem se sentir pertencendo a esse mundo com atitude, com vontade, com desejo, com tudo aquilo que ele realmente precisa para acontecer, né? A gente tem visto hoje muito essa questão da tecnologia, dessa ambientação aí desse século XXI, também colocando todo mundo, todos esses jovens, assim, é muito imediatista, se eu não gostei disso, eu mudo aquilo, então eu vou fazer outra coisa. O que significa isso, né? Por que o jovem está assim? Como que nós vamos trabalhar para que ele realmente perceba significado? E eu acho que com o contexto, com o material, com estudos robustos, né? Com conceitos teóricos, de tudo que a gente tem falado, mostra que a gente pode ir muito além com a educação. Porque através da questão do trabalho com os professores, com os mentores, com os educadores, a gente vai conseguir levar esse jovem para esse novo olhar, não sendo passivo. Eu acredito muito nisso. Como a Yara colocou, a questão do papel do professor é imprescindível quando a gente fala do desenvolvimento de habilidades. Né? Porque, assim, se a gente pensar que ele vai estar orquestrando todo esse papel... Porque, como a gente volta para a zona de conforto. Né? Então, o professor vai ter um papel central e primordial, porque ele não vai mais se preocupar de ter que transmitir conteúdo X, porque aquilo lá está ali na tecnologia. Sim. Porém, como selecionar e desenvolver essas habilidades é o papel fundamental do professor. E como que ele vai avaliar? Né? Que é uma outra questão importantíssima nesse momento dessa nova educação. Né? A avaliação é um ponto importantíssimo. Avaliar por avaliar, pegar o conceito, o conteúdo, e não a forma completa daquilo. Né? Como que eu vou trabalhar para eu entender que aquela pessoa trabalhou uma ideia, colocou a ideia de uma maneira clara, dinâmica, e que ali tem... Enfim, a avaliação é um ponto fundamental, né, Yara? Que a gente tem que trabalhar com os professores, com essa nova educação, de uma outra... É uma avaliação construtiva, é uma avaliação comportamental, uma avaliação... Ainda mais nesse mundo pós-pandemia, né? Pós-pandemia, esse mundo pós-pandemia que nós já estamos, felizmente, ingressando, né? Com os números revelam que a pandemia já começa a ter um certo controle, principalmente no Brasil. Então, nesse mundo pós-pandêmico, nós precisamos ter esse processo da avaliação, até a Débora lembrou, muito forte. Porque até para você avaliar o impacto desses 24 meses na formação desses alunos, 2020 e 2021, para daí poder estabelecer um novo planejamento, um novo ritmo, porque, de fato, ficou muito diverso, né? Então, as diretrizes foram cumpridas, mas muito diversas por conta da lógica da pandemia. Cada município, cada estado com a sua realidade. Então, agora a avaliação, eu concordo plenamente com a fala da professora Débora, porque a avaliação nesse momento é fundamental, ela é essencial como diagnóstico e ponto de partida para 2022, que será um ano da volta à presencialidade. Que presencialidade é essa? Que educação é essa que se coloca com todos esses desafios? E aí eu sei que somos amigas há alguns anos já, eu e a professora Débora, eu sei que ela adora e tem um relacionamento muito forte com as startups, né, Débora? Débora é a pessoa, é mantenedora,
dona de instituição de educação superior, fantástica, com muita qualidade, e aí eu sei que ela tem um olhar muito bem conduzido para as startups, e eu penso que é uma coisa excelente também em termos de parcerias. As instituições de educação superior precisam romper esse muro, olhar para o mercado, olhar para as startups, não só olhar, trazer e transformar o campus universitário numa grande startup. Exatamente. Num locus de troca, de negócio, de plano de negócio, de empreendedorismo. A configuração do campus, seja instituição pública ou privada, ele precisa ganhar novo desenho. Sim. Nós temos que redesenhar o campus universitário, seja uma faculdade, um centro, uma universidade pública ou privada, com outras características. O aluno precisa gostar de estar na instituição. Ele não pode ir ali como uma obrigação. Ele tem que entender que o campus universitário é um espaço de criação, um espaço de imaginação, um espaço de produção, onde ele não está só aprendendo o currículo, as diretrizes curriculares do curso que ele elegeu. Ele está aprendendo a ser um profissional ético, cidadão, solidário. Todas as habilidades que a gente estava falando até agora. Ético, cidadão, solidário, empreendedor, uma pessoa que está ali entendendo que ao idealizar um prédio, que prédio é esse, quem vai ter acesso àquele prédio, quem vai habitar naquele prédio. E aí eu volto com Paulo Freire. Educar é dar significado. Eu não construo um prédio sem me preocupar a classe social, a etnia, o gênero, toda essa diversidade de possibilidades que, como engenheiro ou na área da saúde, se eu vou atender um paciente no hospital, que paciente é esse? Ele não é um paciente, ele é um ser humano, ele é um cidadão. Então, é isso que nós precisamos resgatar nesse momento pós-pandemia, principalmente. Eu queria ver se a Débora dava umas dicas aí de umas startups, porque ela é show também nesse aspecto da startup. Não, o que eu mais sou apaixonada pela startup, Yara, é o conceito de startup. Sim, pois é. É essa agilidade, é essa coisa de fazer junto. Não tem aquela coisa do quadrado, da criatividade. Não tem a coisa do quadradinho, né? Aí, trazendo para a educação a matriz curricular. Aí, a disciplina A, B, C, é tudo quadradinho. Startup não tem quadradinho. Startup é um núcleo, é um complexo de trabalhos, de que a gente fala de squads, da transformação digital, né? Então, é um mix de pessoas pensando num problema que tem a sua diversidade, né? E aí tem a solução do problema. Ali e é uma garotada, e é uma energia. E aí o que você está falando são coisas muito interessantes, Yara. Olha só, a gente, lembrando um pouquinho antes, no ministro Paulo Renato, quando o ministro Paulo Renato abriu a possibilidade das instituições de ensino superiores serem particulares, serem negócios, né? Que até 1998 eram públicas ou eram confessionais, eram sem fins lucrativos. A partir do ministro, abriu-se essa oportunidade para o crescimento da educação superior no Brasil. Claro. Foi assim que aconteceu a democratização do ensino superior. Ainda nem tanto democratização, mas pelo menos uma amplitude da possibilidade do ingresso no ensino superior no Brasil. Até o Paulo Renato, as escolas confessionais, quem pagava, quem era particular, era a elite, né? Era a elite. Agora, depois de 98, abriu-se essa possibilidade, então universalizou um pouquinho mais. Então, com isso, a gente teve o quê? As pessoas com classe média mais baixa para estar no ensino superior, nas instituições. Significa que mas as pessoas tinham que trabalhar, têm que trabalhar, né? Para poder pagar uma faculdade, uma mensalidade, trabalha-se de dia e vai para a faculdade à noite. Esse era o conceito de antes da pandemia, até uns 4, 5 anos antes. Hoje, o que nós estamos fazendo da revolução é tudo junto. Ele quer ter um negócio, o aluno tem que pagar a faculdade. Por que ele vai estudar de noite e fazer o seu negócio de dia? Faz o seu negócio dentro da faculdade. Junta ali 3, 4 colegas e cria um negócio. Eu gosto de design, eu sou da área da tecnologia, eu gosto de design. Então, vamos criar uma empresinha de publicidade, uma agência? Vamos fazer isso dentro do espaço acadêmico das faculdades. E não alocando um espaço ou fazendo na casa do colega alguma coisa. Então, o que está mudando? Está mudando que as faculdades, as escolas
abrem-se completamente as portas. Você entra e sai a hora que você quer. E aí você pode proporcionar isso com os professores mentores. Então, se eu estou aqui agora como professor dando uma aula, eu estou aqui agora. Mas daqui a pouco eu estou ali mentorando um projeto de um aluno. Isso tudo vai dando cada vez mais viva para o campus universitário. E aí acaba-se sala de aula tradicional. Carteirinhas enfileiradas, com o professor na frente, um quadro, que seja ele uma lousa branca, um PowerPoint, não tem... PowerPoint não é tecnologia, né? Então, esse também já foi. Eu acho que acelerou. A pandemia acelerou agora mais ainda esse novo momento. E a startup é o núcleo. Como é que cria-se uma startup? Quando uma pessoa trabalha numa startup, como é que ela estuda? É um modelo, como é que ela... né? É um modelo. É um modelo. É um modelo. Né? E a escola se transforma nessa startup. E dessa possibilidade. A gente tem, por exemplo, alunos... Hoje eu tenho uma instituição que está em Altamira, no Pará. E eu tenho uma instituição que está no interior de São Paulo, em Lorena. A gente tem feito um projeto onde usa-se a matéria-prima, o cacau, dentro de uma empresa que foi criada, que está dentro da faculdade, para a elaboração do chocolate numa fábrica parceira nossa da escola, mas em Lorena. Porque em Altamira não tem a tecnologia que São Paulo tem. Isso é fantástico. Através da tecnologia, ou seja, os alunos não se encontram presencialmente, eles estão online, mas eles estão num projeto real dentro de uma ideia que surgiu e que está acontecendo. Isso é muito dinâmico, isso é muito fervoroso, isso é muito com uma energia muito grande. Eu acho que é maravilhoso. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, Com certeza, né? Eu acredito que esses movimentos trazem sempre o crescimento para todo mundo. E quando a gente fala do docente... Quer prazer maior você ver seus alunos produzindo nesse sentido, né? Você sendo ali o mediador desse conhecimento todo, né? E desenvolvendo as habilidades. Eu acho que todo mundo ganha, a educação ganha, o cidadão ganha também. E o Brasil evolui. Com certeza, né? Isso que a gente torce e mais quer. A gente só tem pouco tempo para fazer as considerações finais, infelizmente. A gente podia continuar aqui falando muito mais coisas. Mas a gente precisa fazer as considerações finais, Yara. Eu só quero mais uma vez agradecer ao Janguier Diniz, presidente do Instituto, a toda a diretoria do Instituto, a todos os sócios. Mais uma vez dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo com duas referências da educação básica, educação superior, duas amigas. Eu só aprendo, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, a toda a equipe técnica do Instituto Êxito, a todos que estão aqui transformando essa possibilidade de estarmos aqui conversando e parabenizar a todos e já desejar, aproveitando, um Feliz Natal, porque daqui a pouco nós estamos em novembro, daqui a pouco já estamos no Natal. Então, desejar a todos um Feliz Natal, um excelente ano de 2022 e um abraço muito, muito afetuoso aqui na minha amiga Karen, na minha amiga Débora Guerra, e dizer que está sendo um prazer enorme participar desse momento. Muito obrigada. Débora? Bom, eu também agradecer a todos, a toda a equipe do Êxito, e dizer muito assim, é tão maravilhoso estar nesse lugar, né, no Êxito. Nós participamos do primeiro Summit presencial, que o Janguier já tinha uma ideia de fazer a coisa acontecer, de uma energia, e foi presencial, né? E foi num espaço bacana, onde tinham milhares de jovens já se inspirando, já criando ali uma energia de uma vontade de fazer diferente. Viemos para o Summit no ano passado, já nesse local, online, porque a gente sabia que não poderia parar, né? E ter essa energia de fazer a coisa acontecer. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma edição. Também quero muito agradecer, e num painel tão maravilhoso que a gente troca, que a gente aprende, que a gente se inspira e que a gente fala, olha, é por isso que a gente acorda todos os dias, né? Pela educação, pelo empreendedorismo e por fazer a diferença na vida das pessoas. Juntos, né? Nessa parceria e em pessoas conectadas, a gente faz isso ser muito maior. Então, eu também tenho muito que agradecer a todos e dizer que, assim, otimismo. Eu estou nesse lugar agora, nesse momento. Sabe, assim, ótimo. 2021 está acabando, estamos chegando em 2022, maravilhoso, otimismo, o país está voltando a se desenvolver, a crescer, a economia vai melhorar, vamos acreditar, né? Chegando aí, virando o ano
com otimismo e com vontade de fazer grandes projetos juntos, né? Obrigada, Yara. Muito obrigada, querida. Obrigada, Karen. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos encerrando o painel. Fico muito feliz, obrigada pela oportunidade. É muito bom falar sobre educação e inspirador. Obrigada, Yara, adorei a companhia. Obrigada, Débora. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para falar de educação e transformar o nosso país, que é o nosso objetivo maior, né? Vamos todos juntos com a educação, né? Até mais. Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90, mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.